Irmãos, vamos dar continuidade à nossa exposição de Romanos, quarta parte hoje, depois de nós termos um momento bastante gostoso de adoração, de cânticos ao Senhor. Falei Romanos? Perdão, irmãos, Hebreus, já comecei bem, já viu que vem para aí, né? Misericórdia. Mas é Hebreus, quarta parte da nossa exposição de Hebreus. Nós vamos falar então sobre Cristo é superior a Moisés, o apóstolo do Velho Testamento. Vamos aí do capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Capítulo 3 de Hebreus, abram comigo, acompanhem na sua Bíblia, de 1 a 6. Vamos ler. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Oremos mais uma vez, irmãos, pedindo graça ao nosso Senhor. Senhor Deus, maravilhoso esse trecho, Senhor das Escrituras, e pedimos, Senhor, que possamos extrair dele o máximo possível nessa noite, entendendo que jamais dissecaremos totalmente a Tua palavra, é impossível, mas que nós possamos extrair, sim, alimento sólido para nós nessa noite. Senhor, abençoa a mim e a todos os meus irmãos com edificação na Tua palavra, que ela seja lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, e isso só é possível se o Teu Espírito operar em nós, tanto para quem fala como para os que ouvem. Por isso que nós clamamos a Ti, ó Espírito Santo, auxilia-nos nessa hora. Como Tu és o Mestre Supremo, mais uma vez, que Tu sejas nessa noite para nós, o Mestre dos Mestres. Fala aos nossos corações, Senhor, e edifica-nos na verdade. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Irmãos, nós vamos tratar então dessa noite, esse trecho que nós estamos estudando, sob o prisma, sobre o tema, Cristo é superior a Moisés, o apóstolo do Velho Testamento. Nós já vimos desde o início da carta que o autor aqui ele fala bastante ousadamente e diretamente e rapidamente, sem até fazer nenhuma apresentação formal no início da carta, mas ele já passa a falar de Cristo. Cristo como o maior que os profetas do Velho Testamento, Cristo maior que os anjos. Na semana passada nós vimos então, e depois que ele fala sobre Cristo maior que os profetas, maior que os anjos, ele então faz a primeira exortação da carta, ali no capítulo 2, de 1 a 4, sobre o perigo da negligência. Então ele exorta que os hebreus, ou a igreja que estava recebendo essa carta, como nós nos recebemos também nesses dias, que a igreja se apegue com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então cabe a nós, como responsabilidade humana, nós nos apegarmos às verdades de Deus, que são as Escrituras. Ou seja, nós não somos hipercalvinistas, não é isso? Nós somos calvinistas. Calvinista, ele reconhece a soberania de Deus, que Deus opera em todas as coisas, porém nós reconhecemos também que nós temos responsabilidades, e nós temos que ter a nossa postura como crente. E uma delas, então, é a primeira exortação aqui, para que nós não caiamos na apostasia, nos apegarmos com mais firmeza às verdades ouvidas, aquilo que a igreja aprende através das Escrituras. Então, após ele ter falado isso, depois ele passa a comparar Jesus
Jesus homem com os anjos. Ele fala, Jesus que se identificou com a humanidade, no capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo 18, ele expõe, o autor expõe Cristo como nosso sumo sacerdote perfeito, que foi aperfeiçoado através do sofrimento. E ele só poderia sofrer se ele fosse também homem, se ele tomasse para si a forma humana, para poder morrer e experimentar a morte por todo ser vivente, pelos eleitos, mais especificamente. E é isso que o autor fala. E por isso ele então é o nosso sumo sacerdote perfeito, fiel. E ele fecha no versículo 18 dizendo: pois naquilo que ele mesmo, ou seja, Jesus, ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, e nós vimos ali algumas tentações relatadas nos evangelhos, não é? Então, ele foi aperfeiçoado, ele sofreu, tendo sido tentado, então ele torna-se poderoso para socorrer os que são tentados. Ele está mostrando então que Jesus, ele tomou a forma humana para poder ser o sumo sacerdote, provar, embora Deus, mas também 100% homem, ele provar o sofrimento e morrer para poder salvar os seus eleitos, para poder salvar os eleitos. E agora ele começa no capítulo 3, versículo 1, por isso, ou seja, porque ele é o nosso sumo sacerdote, que sabe o que é ser tentado e é apto ou poderoso para socorrer os que são tentados. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O autor passa agora nessa segunda exortação, na verdade, antes de fazer a segunda exortação, que na verdade essa segunda exortação da carta aos Hebreus começa no versículo 7, que ele vai falar sobre o perigo da incredulidade e da desobediência ou dureza de coração. Mas antes disso, antes de mostrar esse perigo, o autor faz um novo apelo aos Hebreus. Qual é o novo apelo agora? O primeiro é: apegue-se com mais firmeza às verdades ouvidas, apeguemo-nos. Agora ele chama aos irmãos para considerar atentamente Jesus. Jesus é o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então aqui o próximo apelo agora é considerar atentamente. E o que significa considerar atentamente? É observar o quê? Observar a pessoa e obra de Cristo através das Escrituras, examinar as Escrituras, extraia das Escrituras o que você puder, máximo possível, para conhecer de Cristo, e que isso torne-se a força da tua vida, que isso torne-se a tua meta de vida, com o que você conhecer de Jesus Cristo. A pessoa mais importante da sua vida passa a ser Jesus Cristo. Então isso é observar para entender, ou seja, considerar atentamente. Ele chama Jesus de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então isso ele faz, o autor, ele vai fazer entrando inclusive num terreno bastante desconfortável e perigoso. Ele é um homem muito ousado. Por quê? Porque ele vai entrar num lugar, num terreno, vai pisar num terreno, onde ele já tinha cutucado, digamos assim, com vara curta, né? Cutucado com vara curta, os judeus, que embora convertidos ao cristianismo, traziam algumas coisas com referência ao Velho Testamento, por exemplo, adoração a anjos, ou dependência de anjos, e também uma alta consideração aos profetas. E ele disse: Jesus é maior que os profetas, e Jesus é maior que os anjos também. Agora ele vai entrar num terreno mais minado ainda. Ele vai falar: Jesus é maior que Moisés,
Porque Moisés era o grande herói da nação judia. Moisés era o grande libertador de Israel. E ele vai falar agora que Jesus é maior que o herói deles, que Moisés. Então percebam a ousadia desse autor da carta, que falando sobre Moisés. Embora ele não despreze Moisés de forma alguma, mas ele precisa mostrar que agora Moisés já está no passado. Ele foi um dos precursores, inclusive apontando para o futuro, para Cristo, em sua própria vida e em seu próprio ministério. Moisés apontava para um profeta maior do que ele, nós vamos ver daqui a pouco. Então, o autor faz isso. Moisés, mesmo sendo o primeiro enviado de Deus como profeta, e todos nós sabemos que os profetas do Velho Testamento foram substituídos, ou tiveram como substitutos, ou na sequência do ministério profético, vieram os apóstolos. Então a mesma coisa que um apóstolo é no Novo Testamento, o profeta era no Velho Testamento, ou seja, o enviado de Deus, os enviados de Deus, aquele que fala em nome de Deus, o representante de Deus para a humanidade, para a igreja, para o mundo. Então aqui, quando o autor de Hebreus cita Jesus como apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, ele nada mais, nada menos, ele está querendo dizer que ele está lembrando os irmãos, leitores da sua carta, a respeito do ministério de Moisés, como apóstolo do Velho Testamento, profeta, mas também falando sobre Arão, o primeiro e maior sumo sacerdote do Velho Testamento. Arão foi o primeiro sumo sacerdote, e talvez o mais honrado deles. Então ele mexe realmente numa ferida, não é, dos hebreus, aí, uma área bastante sensível para os judeus, convertidos, ainda que convertidos ao cristianismo. Não é? Ele vai fazer isso, o autor, em 3 partes, de 3 formas. Parece de uma maneira bastante sutil, bastante educada, bastante sensível, mas ele vai tocar em pontos bastante difíceis para o povo judeu. Ele vai falar, em primeiro lugar, o autor vai igualar Jesus a Moisés quanto à fidelidade. Versículos 1 e 2, ele vai mostrar que Moisés era fiel e Jesus também foi fiel, até o fim. Ele foi fiel, Moisés também foi. Vejam que ele não desconsidera Moisés, de jeito nenhum. Ele fala, Moisés foi fiel sim. Ora, Moisés, se não fosse a fidelidade de Moisés, o povo teria se perdido no deserto, e mesmo que muitos, e a grande maioria, se perdeu no deserto, morreram, cadáveres morreram, o grande parte do povo se rebelou contra Deus e ficou no deserto, ainda assim o remanescente entrou na terra prometida, por causa da fidelidade desse líder, Moisés. Então, ele diz que Moisés foi fiel. Em segundo lugar, ele vai usar no versículos 3 a 6, ele vai mostrar aí sim ele vai tocar na imensa superioridade de Jesus sobre Moisés, simplesmente pelo fato de que Jesus é o dono da casa. E que casa é essa? É o povo de Deus. Jesus é dono, e Moisés era apenas servo dessa casa, parte da casa e servo da casa. Então ele é inferior a Jesus, que sempre foi o dono da casa. E ele fecha o assunto também tocando num ponto delicado, mostrando que, apesar de eles serem chamados por Deus, eles têm Jesus como seu apóstolo e sumo sacerdote da confissão deles, como ele diz no versículo 1. No versículo 6, ele toca num ponto delicado. Ele diz, apesar da confissão de vocês, se vocês, vejam o final do versículo 6, se guardarmos firme até o fim a ousadia da exultação e da esperança, vocês então são casa de Deus. Se, o que quer dizer isso? É uma condição, porque se vocês não guardarem até o fim a confissão de vocês em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, como apóstolo e sumo sacerdote de vocês não são casa de Deus. Vocês não são salvos e não são eleitos, se não guardarem até o fim essa confissão.
E confissão nós vamos ver que é muito mais do que uma profissão ou confissão de fé no dia do batismo. Mas é uma confissão de fé até o fim. Ele diz aqui, até ao fim da vida. Isso requer muito mais do que algo verbal. Dizer, Jesus é meu Senhor e Salvador. Mas é viver como tendo Cristo como seu Senhor e Salvador. E isso é muito comprometedor. Implica em uma novidade de vida. Implica em ser transformado e santificado. Há uma diferença entre os que verdadeiramente são salvos e os que não são, embora estejam dentro do povo. É o que ele vai mencionar depois, a partir do versículo 7, mostrando que a grande maioria daquele povo que Deus tirou do Egito, Deus colocou no deserto, caminhando rumo a Canaã, mas depois chegando na porta, eles se rebelaram e Deus mandou de volta. E 40 anos eles peregrinaram no deserto e a maioria morreu e não entrou na terra prometida. Embora estivesse no meio do povo de Deus. Mas não era verdadeiramente povo de Deus. Que passagem que nos aterroriza. E graças a Deus quando nos aterroriza, porque coloca a gente no rumo. Quando cai temor em nossos corações, a gente se apruma. A gente volta para Deus, clama arrependimento e misericórdia. E diz assim, Senhor, não deixe que eu faça como esse povo. Não deixe, porque eu tenho a mesma disposição de abandonar o Senhor. Mas tem misericórdia de mim. Isso é a vida de um eleito. É clamar misericórdia dia após dia. Vamos ao texto, que eu já estou falando demais. Então vamos lá. Agora ele diz então, versículo 1, ele vai dizer aqui que de uma forma bastante pastoral, bastante sensível. Ele começa o assunto, embora delicado, mas veja o tato desse autor. Veja que pastor, que coração. Ele diz assim, por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Ele diz assim, vocês são eleitos, vocês são chamados de Deus, vocês são santos, vocês são meus irmãos. Ele talvez puxou o assunto lá de trás, quando ele diz que Jesus não tem vergonha de chamá-los de irmãos. Lembra que nós estudamos na aula passada? Jesus não tinha vergonha de chamar o povo dele de irmãos. E aqui o autor, quem sabe, da mesma linha do seu grande mestre Jesus Cristo, ele fala, meus santos irmãos, eu creio na salvação de vocês. Eu creio que vocês são chamados, e vocês tiveram um chamado celestial. Por isso vocês são meus irmãos, e são santos. Então veja a delicadeza, né? a maneira pastoral, amorosa que ele fala com seus irmãos, e vai entrar num campo difícil, mas ele faz de uma maneira bastante sábia, né? Mostrando que eles são eleitos, crendo nisso, confiando nisso, juntamente com ele, eles são também eleitos, né? É uma palavra consoladora, mas ele já logo entra naquilo que ele precisa falar, para que eles não se apeguem a nenhum outro mediador da sua fé, a não ser Jesus Cristo. E aí ele vai mexer então, falando sobre essa missão do Salvador, Jesus Cristo, que a confissão de fé deles está baseada somente no autor, estou já pulando para o capítulo 12, né? Autor e consumador da fé, não, do apóstolo e sumo sacerdote da confissão deles, que é Jesus. Ele menciona aqui. Então, ele chama Jesus de apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus, ele também se inclui, ele também como eleito, ele se inclui junto com os irmãos, com os hebreus e conosco nessa noite. Apóstolo, então, como eu já disse, comparando com Moisés, era o primeiro enviado, o apóstolo é o enviado, né? E Moisés foi o primeiro enviado de Deus para socorrer o povo de Israel quando escravizado no deserto. E quando ele chama Jesus de sumo sacerdote, ele está comparando Jesus com Arão, o primeiro sumo sacerdote, escolhido por Deus para representar o povo diante dele, no lugar santíssimo. E vejam, ele diz que Jesus tem os dois ministérios. A grandeza de Jesus somou os dois ministérios. O ministério de apóstolo ou profeta, que é o representante de Deus para o homem. Ele é a fala de Deus para o homem. Ele representa, como apóstolo, Jesus representa Deus diante da igreja, da humanidade. E como sumo sacerdote, ele representa o povo de Deus diante de Deus. Então Jesus fez isso.
juntou os dois ministérios, os dois ofícios, né? Ele tem esses dois ofícios, os dois maiores ministérios estão na pessoa de Jesus Cristo. E ele fez isso de uma forma singular, que nenhum outro homem poderia fazer. Primeiramente, como apóstolo, ele é o apóstolo de Deus. Ele é o maior de todos os apóstolos, né? Como enviado, porque ele veio em nome do seu próprio Pai, e não como servo, como ele vai falar de Moisés. E ele também é o sumo sacerdote perfeito, que ministra não em tabernáculo humano, ou em templo humano, mas no templo e no tabernáculo celestial. Ele está do lado do Pai, ministrando sacerdotalmente a sua igreja, né? Intermediando a sua igreja, intercedendo por sua igreja, né? Como sumo sacerdote no lugar santíssimo nos céus. E quando ele fala da nossa confissão, Jesus, o autor admite que ele e os hebreus, ou seja, da nossa confissão, né? Ele e os hebreus professaram a sua fé exclusivamente em Jesus, abdicando de qualquer outro intermediário, mediador de sua fé no único Deus vivo. Ele está dizendo assim: nós não temos mais mediadores além de Cristo Jesus, nem anjos, nem profetas, e nem Moisés, e nem Arão agora tudo afunilou em Jesus. Nós confessamos Jesus. É isso que ele está querendo dizer aqui. Essa confissão, como eu disse no início, não é só naquele primeiro dia do nosso batismo, onde nós, ao sermos batizados, nós vamos declarar, né? Nós vamos declarar em alta voz que Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. Ele é o nosso sumo sacerdote e apóstolo da nossa confissão. Quando nós confessamos isso, professamos isso, e isso não é só naquele dia, mas é uma vida que está baseada nisso. Agora eu vivo não mais para mim mesmo, porque eu tenho um dono agora, Jesus. Ele é Senhor da minha vida. Quem vai ditar as regras agora daqui para frente é Ele, não sou eu. Eu já não tenho mais autoridade nem sobre o meu próprio nariz. Eu não mando mais em mim. É Jesus. Então, é isso que ele está falando aqui. E no versículo 2, ele diz que o autor está usando agora o texto de Números, capítulo 12, ele usa só alguns versículos, mas se você ler do versículo 1 ao versículo 8, ali em Números 12, de 1 a 8, ele vai mostrar, ele está pegando esse texto emprestado do Velho Testamento, para mostrar que Jesus também foi fiel como Moisés, cumprindo o seu ministério. Qual é o texto de Números 12, de 1 a 8? Foi a sedição de Miriam e Arão contra Moisés, quando eles disseram que não, Deus não falou conosco somente por Moisés, ele fala por qualquer um, e Moisés não tem toda essa autoridade, e eles se rebelaram contra Moisés. O que aconteceu? Deus desceu ali no templo, ali no tabernáculo, e ele se pôs ali presente, e chamou para fora da tenda da congregação Arão, Miriam e Moisés, e falou, e disse assim: se há profeta no meio do povo de vocês, desse povo, eu falo com ele através de sonhos e de outras formas. Mas, com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, eu falo face a face. Olha a diferença de Moisés com os outros profetas, né? Eu falo face a face, porque ele é fiel em toda a minha casa. Então, nesse episódio, o autor aqui de Hebreus toma emprestado para mostrar que Moisés foi fiel. Não só naquele momento, mas até o fim da vida dele, Moisés foi fiel. Como apóstolo do Velho Testamento, como profeta, como guia, como libertador do povo, como servo de Deus, ele foi fiel. Então é isso que ele está fazendo aqui. Está comparando. A fidelidade de Moisés, então, levou o povo ao alvo. Qual era o alvo do povo ali no deserto? Canaã. E o povo chegou lá. Ah, mas você vai dizer, mas a maioria morreu porque foram rebeldes. Mas que o povo chegou. E todos chegariam, se não se rebelassem contra Deus e contra seu servo Moisés. Por causa da rebelião dos seus corações, eles ficaram, a grande maioria morreu no deserto. Mas o povo entrou. Qual é o povo que entrou? O povo que Deus escolheu. Vocês sabem, Josué e Caleb, né, e suas famílias. Somente eles entraram na terra prometida.
Da mesma forma, ele está dizendo aqui que a fidelidade de Cristo vai levar o povo também para o alvo. Qual é o alvo agora? A glória eterna. O povo vai chegar lá. Por intermédio de quem? Do nosso grande líder, Jesus Cristo. Agora sim, Jesus Cristo, o grande líder. A partir do versículo 3, a segunda parte agora, até o versículo 6, o autor vai mostrar que Jesus, se ele falou nos 2 primeiros versículos que Jesus é igual a Moisés em sua fidelidade, agora ele vai mostrar que Jesus é maior que Moisés, superior a Moisés, simplesmente pelo fato de que Jesus é o dono da casa. Ele é o criador de todas as coisas. É aquele que estabelece ou edifica a casa. No versículo 3 ele diz assim: Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Ele está comparando aqui Moisés com a casa, como parte da casa, parte do povo. Ele está chamando casa de Deus o seu povo. A habitação de Deus, o seu povo, é a habitação de Deus em espírito. E Moisés fazia parte desse povo, como se fosse uma casa. Moisés era parte da casa. Mas Jesus, ele é o edificador. Ele diz aquele que estabeleceu. É considerado mais digno de tanto maior glória do que Moisés, porque Jesus é aquele que estabeleceu. A palavra estabelecer aqui é edificar, é construir, usando a metáfora da construção civil. Ele pega aquela metáfora e diz assim: o construtor da casa é mais importante do que os tijolos da casa, é muito maior do que os tijolos da casa. Ele é o engenheiro e o construtor da casa, ele que edificou a casa. Então ele é maior do que o próprio material usado ali na casa. É isso que ele está querendo dizer. Então ele diz ali no versículo 3, que ele é o próprio Criador. O fato de ele ser o Criador, que estabeleceu todas as coisas, Jesus. Então Moisés é comparado com a casa, com a construção. Como homem, então Moisés faz parte do povo escolhido. E no versículo 4, ele diz assim: pois toda casa é estabelecida por alguém, toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. O que ele faz agora? Compara Jesus com Deus. Aquele que fez, que estabeleceu, que edificou o povo de Deus é Deus, ou é Jesus. Quem estabeleceu a casa é Jesus. Consequentemente, ele é Deus, conforme o versículo 4. Olha a grandeza, a imensa superioridade de um homem, Moisés, embora sendo fiel até o fim, mas a grandeza de Jesus é sobremaneira gigante em relação a ele, né? Estou fazendo até um pleonasmo aqui, né? Porque não há comparação entre um homem e Deus, e Jesus é o próprio Deus aqui, né? Então está estabelecida aqui a superioridade de Jesus em cima de Moisés. Por que ele tem que fazer isso? Porque o povo, como nós já vimos no início, estava sofrendo perseguições por serem judeus convertidos ao cristianismo. O sofrimento bateu à porta deles, porque os judeus não convertidos ao cristianismo, que permaneceram no judaísmo, estavam atacando a igreja dos judeus cristãos. Por quê? Porque eles deixaram o judaísmo. E então, por causa desse temor de serem atacados, a igreja estava às portas de deixar Jesus e voltar para as coisas do judaísmo. Adoração, a veneração ou a autoconceito de Moisés, da lei, de anjos e tudo mais, e voltar para o judaísmo. Se prender a outros intermediários, mediadores, ao invés de permanecer em Cristo. Porque o sofrimento deles simplesmente estava no fato de eles serem cristãos. E porque eles tiveram o único apóstolo e sumo sacerdote, Jesus, confessaram isso, a partir dali a vida deles tornou-se um inferno. Uma perseguição imensa. Então ele quer ajudar os irmãos a se firmarem, não abandonem Jesus. Ele é o único capaz de levar vocês para a glória. Moisés já não resolve mais o problema de vocês, é coisa passada. Os anjos também, é coisa passada. Os profetas também, agora é Jesus.
Ele é a realidade de tudo isso que os anjos, os profetas, a lei e Moisés apontaram para o futuro, por aquele que viria. É o que ele vai falar agora. Percebam, no versículo 5, e Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo. Olha aí, ele está dizendo então, reafirmando, Moisés era servo, né? Versículo 6, comecinho, Cristo, porém, como filho em sua casa. Perceberam a diferença aí? No começo do versículo 5, no começo do versículo 6, Cristo é dono da casa, ele é o filho, ali com letra maiúscula, o herdeiro, o dono da casa, em sua casa, sendo que Moisés era servo daquela casa. A diferença daqui está estabelecida, de novo, em cima de Moisés. E ele diz ainda, voltando para o versículo 5, Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Aqui ele não especifica o que seria isso, o que Moisés anunciou, mas você pode pegar claramente em Deuteronômio 18, versículos 15 a 19, não precisa ler, marca aí para você ler na sua Bíblia em casa, mas você vai abrir comigo Atos 3, de 22 a 23. Abram comigo Atos 3, versículos 22 e 23. É o mesmo texto, um resumo, do texto de Deuteronômio 18, de 15 a 19. Qual foi o testemunho de Moisés lá? O testemunho de Moisés, que Pedro relata aqui em Atos. Pedro traz lá de Deuteronômio 18, o texto que Moisés proclamou para o povo, quando Moisés, no fim da sua vida, escreve Deuteronômio para reafirmar as verdades de Deus para aquele povo. Ele diz assim: disse na verdade Moisés, olha o que Pedro está falando lá em Atos, disse na verdade Moisés, o Senhor Deus vos suscitará, ou seja, vai levantar dentre vossos irmãos um profeta, semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo o que vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a este profeta será exterminada do meio do povo. Moisés está dizendo assim, vai vir alguém maior do que eu. E esse alguém, como profeta também, que Deus vai suscitar do meio do povo judeu, e Jesus veio do meio do povo judeu, esse é infinitamente maior do que eu. A ele vocês têm que ouvir, mais do que ouviram a mim. E se vocês não ouvirem, serão exterminados. Serão exterminados. Não farão parte do povo eleito que irá para a glória. O povo eleito de Deus. Se deixarem de ouvir Jesus. Óbvio, ele não mencionou o nome de Jesus, Moisés. Mas aqui a gente entende claramente que esse profeta era Jesus, aquele maior que Moisés que viria. Então esse é o testemunho que Moisés está dando, né? É isso que ele está dizendo aqui. Versículo 5, o autor de Hebreus diz, para testemunho das coisas que haveriam de ser anunciadas. E ele fecha o versículo 6, dizendo então que Cristo agora como filho é maior do que Moisés, porque ele é dono da casa. Vejam, em sua casa, a qual casa somos nós. Ou seja, ele está querendo dizer assim, a casa de Cristo, a igreja, o povo eleito de Deus, que Cristo vai levar para a glória, que vai viver eternamente com ele, é a igreja. Somos nós, mas ele põe uma condição. Final do versículo 6. Se... olha o C aí, grifa bem o C. Condição. Se guardarmos firme, não é um único dia, não é uma semana, não é só no dia do batismo, não é só nos primeiros meses, no primeira paixão, no primeiro amor, porque até aí é fácil. Mas quando vierem as lutas, nós vamos guardar a nossa confissão em Jesus? A pergunta é essa. Você vai continuar vivendo com ousadia e exultação da esperança? Qual é a esperança aqui? É aqui nesse mundo, você ficar rico, você não ter doença, você ter um bom casamento, bons filhos, dá tudo certo na tua vida, é isso a tua esperança? Não, a tua esperança não é nada aqui, a tua esperança é lá na glória. Se você deixar essa esperança, e essa esperança, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, essa esperança, como a nossa confissão, ela molda a nossa vida, ela precisa moldar a nossa vida.
as nossas atitudes, as nossas decisões. Você vai passar por situações onde o mundo vai querer corromper a sua vida, vai querer te oferecer bens, coisas, dinheiro, prazeres, para roubar você do caminho da santidade. E como você vai confessar Jesus nesses momentos? Você vai dizer: não, eu não quero isso. Eu tenho uma esperança muito maior do que ter dinheiro nesse mundo. Eu tenho uma esperança muito maior do que ter prazeres nesse mundo. Isso é confissão da nossa fé. E não é num único dia, não é num período apenas, mas ele diz aqui: até ao fim, até o último dia das nossas vidas. Jesus disse claramente, como nós vimos a semana passada: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Esse será salvo. Então, irmãos, vejam que a vida cristã ela é comprometedora. São textos que realmente nos colocam em bico de sinuca, né? Como se diz aí popularmente, em xeque. Porque se você não preservar, não perseverar na fé, na confissão da sua fé, e não é só dizer de boca: ah, Jesus é meu Senhor, ah, eu sou crente, eu creio em Jesus, eu vou na igreja no domingo. Não interessa essas coisas. Interessa se você vive como crente, se você vive como cristão de fato e de verdade. Quais as suas escolhas que você faz durante a semana? Quais as suas decisões que você toma na sua vida? Você prefere ficar com prejuízo espiritual, mas lucro financeiro? Ou prazeres nesse mundo? Ou você quer ter uma vida folgada aqui, sem muito compromisso com igreja, com Deus, com Bíblia, com oração, uma vida meia boca? Ou você quer realmente confessar que Cristo é o seu apóstolo e sumo sacerdote da sua vida? É comprometedor, irmão. A porta é estreita. Esses dias eu vi uma bobagem, né? Eu nem vou falar. É muita bobagem. Mas a porta é estreita e vai passar gente de todo tamanho, desde que creia no Senhor. Desde que creia no Senhor. E desde que guarde até o fim a confissão da sua fé. Até o fim, até o último suspiro da sua vida. Não vai ter jeito, não tem escolha. Quem determina as regras é o dono da casa. Quem é o dono da casa? Jesus. Ele determinou assim: não sou eu que vou entrar de bicão dentro da casa. Eu não tem penetra nos céus, não terá. Não tem penetra lá. Somente aquele que foi chamado, como o apóstolo, o autor aqui diz, a vocação celestial. Vocês são participantes. Aí emenda lá embaixo, versículo 6. Versículo 1, né? Vocês são participantes da vocação celestial? Amém, santos irmãos. Versículo 6. Se guardarem firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Senão vocês não são participantes da vocação celestial, não. É simples assim, não é? Então assim conclui, ele está concluindo aqui: confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas também vivendo essa ousadia ou exultante esperança até o fim. É uma esperança que precisa aquecer o coração da gente, porque nós vamos sofrer aqui nesse mundo. E se você não tiver uma esperança, e todo mundo diz, não é? É uma grande verdade, não só crente diz isso, mas o homem, ou a pessoa que não tem esperança, ela está morta. Aquele que não tem uma esperança, ele não vive. Se você não tem uma expectativa de um futuro glorioso, o que vai ser da sua vida? Para onde você vai? Quem você é? Qual a sua identidade? E para onde você está indo, né? Para onde nós estamos indo? Concluindo, agora eu queria ligar aqui. Deixa eu ver se funciona. Funcionou. Vamos concluir. Eu pus aqui para ficar melhor, para a gente acompanhar. Primeira conclusão, primeira lição que a gente aprendemos que a verdadeira fé no verdadeiro Deus só existe através de Jesus Cristo, irmãos. Não é através de Maria, não é através de Moisés, não é através de santo qualquer que você queira colocar na sua vida. É através de Jesus. Ponto final. Como eu disse,
Quem dita as regras é Jesus. E ele assim o quis. O Deus soberano determinou que o Filho dele seria o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. O único mediador. Então a nossa fé se baseia em Jesus Cristo. Não há nenhum outro mediador. E essa fé legítima, está rodando direitinho? E essa fé legítima tanto tem uma convicção interior, alicerçada numa confiança inabalável no Senhor. Veja, o Espírito Santo opera sobrenaturalmente no crente. É dom de Deus a fé. A fé é dom de Deus. Você não tem fé. Você não nasce com fé. A criancinha não pode fazer uma profissão de fé. Por isso que eu não entendo porque batismo infantil. Desculpem, mas eu não entendo. Porque se você não confessar a fé, você não é salvo. E se você for batizado sem crer, você só toma um banho de piscina ou de rio, mas não vai fazer nada, não vai fazer diferença nenhuma na caminhada que você tem e não vai te levar para o céu. Não é a água que salva. Não é a água que salva. Com alga ou sem alga, não é a água que salva. É a fé. A fé que salva. Então, a nossa fé, aqui dentro, ela vai nos dar uma confiança no Senhor. Você vai passar por lutas, o crente passa por lutas, e é normal o crente passar por lutas. Agora, ele vai confiar que a luta, ela é passageira, mas a glória que lhe espera é eterna. Romanos 8, nós aprendemos isso. Nós vimos lá que a leve e momentânea tribulação que nós estamos passando não se compara com o peso de glória que em nós há de ser revelada. Não se compara a grandeza da glória futura. Se eu estiver em Cristo, óbvio, né? Então, está aqui a nossa confiança inabalável no Senhor. Como também isso reverte e se exterioriza em atitudes externas, né? Que são ousadas e demonstram certeza da esperança. É quando você sabe que apesar do seu prejuízo, apesar das suas enfermidades e apesar da luta, que seja qual for que você está passando, você confia no Senhor. Você não abandona a sua fé. E você vai ser tentado a abandonar a sua fé. Muita gente vai dizer para você: isso é que é ser crente? Sofrer desse jeito? Eu não quero, deixa de ser bobo, vem para cá. Abandona Jesus. E a fé que Deus colocou dentro de você vai dizer: não, eu tenho uma esperança maior. Não é isso aqui está doendo demais, mas isso aqui passa. Passa. Ainda que não passe nessa vida, mas lá no futuro eu sei que não haverá nem choro, nem dor, nem pranto, nem lágrima. Somente alegria, adoração e prazeres indescritíveis na glória, ao lado do nosso amado Redentor. Lá não vai ter sofrimento. Segunda lição que a gente aprende é que a fidelidade dos servos de Deus é testada por sua obediência às ordens de Deus, reveladas em sua palavra. O servo de Deus, ele tem que se apegar à palavra. A autoridade serva, eu estou comparando com Moisés, estou falando para a liderança. Aqui a igreja precisa entender isso. Passou disso, torna-se dominador do rebanho. Faltou mais um clique. Aqui, essa outra lição, é que a fidelidade dos servos de Deus é testada por sua obediência às ordens de Deus, reveladas em sua palavra. O ministro de Deus só tem autoridade enquanto ele estiver submisso à palavra. Fora isso, ele não tem autoridade. E a igreja precisa discernir isso, para que ele não se torne um dominador do rebanho. E o exemplo aqui de Moisés, ser fiel é isso. Naquele mesmo texto que eu falei para vocês lá de Números 12, na sedição, na rebelião de Miriam e Arão, você vai ver que Deus dá testemunho que Moisés era um homem muito manso. Muito manso. Não foi ele que brigou pela sua autoridade, pela sua posição de autoridade. Deus fez a obra ali. Deus defendeu Moisés. Ele é muito manso, ele não abriu a boca, ele falou: Deus me pôs aqui.
né? Então ele não precisa brigar por isso. Então, nenhum homem chamado para o ministério pode se colocar no lugar do dono da casa, que é Cristo. Ele apenas serve a casa de Deus. Ele é somente servo. Preste atenção nisso, igreja. Não deixe que nenhum líder coloque as mangas de fora, além daquilo que lhe compete como líder espiritual da sua igreja. Nós somos supervisores uns dos outros. Isso é importante a igreja saber. Que nós aprendemos. Além disso, agora vamos às aplicações. Primeira aplicação: considere atentamente o seu único e suficiente Salvador. Agora eu quero pedir isso para você, meu irmão, minha irmã, você que me ouve aqui nessa noite. Considere atentamente o seu único e suficiente Salvador, Jesus Cristo. Ele deve ser mais importante para você do que qualquer outra pessoa, seja marido, seja esposa, seja papai, seja mamãe, seja pastor, seja presbítero, seja diácono, seja lá quem for. Não há ninguém mais importante para você do que Jesus. Se você confessou Jesus Cristo, Ele é o seu dono e Senhor absoluto. E você deve obediência total e restrita a Ele, não a homens. E eu quero trazer para você dois exemplos. Um negativo, das Escrituras, exemplo das Escrituras. Qual é o exemplo primeiro que eu trouxe aqui negativo? O exemplo negativo aqui de Ananias. Aliás, e Safira, né? Safira, que teve Ananias, o seu marido, como a pessoa mais importante acima de Jesus, acima do seu Senhor. Você conhece o episódio? Se você não conhece, leia lá em Atos capítulo 5. Você vai ver que ela foi mais obediente ao marido do que a Cristo. O que aconteceu com ela? Foi exterminada do meio do povo. Foi exterminada no meio do povo. Se o seu marido não seguir a Cristo, deixe de segui-lo. Não estou dizendo para você divorciar-se dele. Ore por ele, para que ele se arrependa. Mas Cristo é mais importante do que o seu marido. Cristo tem autoridade máxima sobre a sua vida. Seu marido não. Compare e veja isso nas Escrituras. Um exemplo das Escrituras. Vamos ver um exemplo positivo, para a gente ficar mais contente. Mas temos também o exemplo positivo de Ruth. O que aconteceu com Ruth? Ela negou a casa da sua mãe. Ali você percebe que Noemi chega para ela e fala assim: volta, minhas filhas, falando para ela e para a órfã também, né? Volta para a casa da tua mãe, para os seus deuses, para o seu povo. Órfã resolveu voltar, mas Ruth disse assim: não, eu irei contigo. Impressionada com a fé, embora abalada, de Noemi, mas ela se apegou. Veja assim, veja o que aconteceu. Ela quis seguir o Deus da sua sogra, considerando o seu Deus, e teve o povo da sua sogra como seu povo. Vocês viram a declaração maravilhosa de Ruth? Ela diz assim: o teu Deus será o meu Deus, e o teu povo será o meu povo. E ela não se apartou. Isso mostra o verdadeiro apego de uma pessoa ao Senhor. Ao Senhor. E não teve como mais importante a sua família, a sua origem e os seus deuses antigos. Ela abriu mão de tudo isso, né? Segunda aplicação, correndo aqui: não se desespere se você ainda não desfruta de absoluta certeza da salvação. Por quê? Porque embora esse texto mostre que você tem uma esperança, muitas vezes nós também ficamos abalados. A nossa fé se abala, irmãos. Isso é normal. É normal. Não é porque você é calvinista que você não se abala na fé, viu? A nossa fé às vezes se abala, porque nós nos abalamos. Então, não se deixe, não se desespere, não é? Se você não tem essa absoluta certeza da salvação. Isso não é sempre
uma constante na vida do crente, porque nossas almas são inconstantes, os nossos temores são grandes, e muitas vezes a nossa fé fica abalada. Às vezes a gente se questiona até mesmo, a gente ora, e Deus não responde. A gente pensa assim, será que Deus está ouvindo? E se demorar muito, a gente pergunta, será que existe Deus? Muitas vezes a gente questiona. E isso não quer dizer que você não crê no Senhor. Quer dizer que nós somos pequenos demais para circunstâncias que nos abalam. Mas depois a fé vem de novo. Deus restaura, seu Espírito restaura em nós. E mais do que isso, olha só que bênção. Você tem um povo do teu lado. Olha só. Um dia... Perdão, onde é que eu estou aqui? Por isso que o povo de Deus anda em rebanho, anda como um rebanho. Um dia, alguma ovelha está abatida e temerosa por sua fé, e outra ovelha a ajuda e levanta, e juntas perseveram na caminhada. Isso é vida de igreja. Igreja, quando eu não estou bem, eu vou recorrer à igreja. Meus irmãos, orem por mim, eu não estou aguentando. Quando você não está bem, você recorre à igreja. Irmãos, orem por mim, eu não estou bem. Parece que eu estou num túnel sem saída, negro, e não vejo uma luz sequer. E alguém vai e sustenta, e nos sustenta, ora por nós, se apega a nós. Irmãos, desfrute da bênção da igreja, irmãos, se você não tem esse hábito. Irmãos, é importante nós exercitarmos isso. É a única forma de nós permanecermos até o fim. É junto com o povo de Deus. Eu não consigo sozinho. Você não vai conseguir sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Que bênção é ter a igreja. Irmãos queridos, que muitas vezes põem o dedo no nosso nariz e falam assim, deixa de ser incrédulo, como diz o Augusto Nicodemos. Deixa de ser incrédulo. Mas volte à sobriedade da tua fé. E isso às vezes é como se fosse um tapa no nosso rosto para que nos desperte, né? E a gente volta, né? A gente volta, a gente desperta. E assim continuamos até o fim, junto com os nossos amados irmãos. Amém? Deus abençoe a todos. E vamos então orar mais uma vez. Senhor Deus, muito obrigado pela vida da igreja, muito obrigado, Pai, pela vida comunitária, que é o que nos sustenta, mas acima de tudo, muito obrigado pelo Teu Espírito Santo. Ele é o Espírito de poder, de amor e de moderação que nos sustém. Ele é a força da igreja. A Tua palavra é o caminho que Ele clareia através da Tua palavra para que nós cheguemos à glória eterna e nunca nos apostatemos da fé verdadeira no nosso único Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado porque nós temos isso em nossas mãos. Mas, Senhor, eu Te peço que nós possamos considerar atentamente o nosso apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus Cristo. Não deixe que nem eu e nem os meus amados irmãos aqui nessa noite venham a apostatar da fé. Embora as lutas que estamos passando ou que hão de chegar sejam grandes, que nós possamos confessar que Jesus Cristo é nosso Senhor e que nós possamos ter essa esperança reavivada dentro de nós e que assim nós possamos mantê-la até o fim, essa santa esperança. Por favor, Senhor, eu Te peço isso para todos nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.